Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta ativa depois de um longo período novamente de inatividade. Isso, claro, em razão de muito acúmulo de trabalho aí na seara particular minha, no meu outro emprego, que eu sou servidor público, trabalho no Ministério Público, numa promotoria de justiça. Então eu tava com bastante serviço acumulado, muita coisa por fazer aí, então acabei não podendo me dedicar ao canal como eu gostaria de me dedicar. Mas, felizmente, agora peguei férias, então essa segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro estarei de volta aí gravando vídeos, vou tentar correr atrás aí do tempo perdido. Tem muita coisa que ficou pra trás que eu queria ter falado, que eu ainda vou falar, apesar de ter perdido o timing. Esse vídeo mesmo, hoje, por exemplo, eu escrevi, esbocei o roteiro dele quando aquele Alan do Terça Livre rompeu com o Bolsonaro, daí eu comecei a pensar, poxa, vamos falar um pouquinho sobre esses dissidentes aí, né? Também tem outros temas que eu vou voltar pra falar, né? Eu quero retomar a minha série, que agora vai sair com certeza, nesse mês agora, da ditadura militar, da história jurídica da ditadura militar. Eu quero falar um pouquinho também sobre o caso da Mariana Ferrer também e outros temas que foram acontecendo aí, então vou correr atrás aí desse tempo perdido. E no vídeo de hoje, como vocês viram pela thumb aí, eu quero trocar uma ideia com vocês, é um vídeo mais opinativo, sobre todas essas pessoas aí que debandaram, que foram abandonando, foram rompendo com o presidente Jair Bolsonaro. É claro que dentro de uma óbvia relatividade, a gente pode falar que esses rompimentos, eles têm dois aspectos positivos, tá? Não posso deixar de repetir, dentro de certa relatividade, porque como tá tudo ruim, alguma coisa que de repente melhora ou deixa ficar menos ruim do que estava, a gente acaba vendo com bons olhos. Uma delas é, obviamente, que o Bolsonaro, ele foi perdendo apoio. É óbvio que também nós estamos muito longe das eleições de 2022, faltam 2 anos ainda, e agora acabamos de ter as eleições municipais que a gente viu que deu uma balançada, e eu acredito que essa balançada que o Bolsonaro teve exatamente nessas eleições municipais agora, se devem muito também a esses rompimentos, a essas cisões que ele teve com essas diversas pessoas aí, a mais importante delas talvez tenha sido o Sérgio Moro, mas eu tô colocando aqui, até falei na thumb, de várias personalidades, o próprio Alan, o Nando Moura, o Amoedo, sabe, são várias pessoas que declararam apoio ou estiveram com o Bolsonaro no segundo turno, principalmente, e que aos poucos estão se afastando e se desligando da figura dele. É claro, a Dória também, tava esquecendo de mencionar o Dória. É claro que, eventualmente, no segundo turno, entre uma chapa de esquerda com o Bolsonaro, muitos desses vão acabar voltando pro Bolsonaro, porque, obviamente, a questão liberal, que nem é liberal, o Bolsonaro nem é liberal e tal, mas, enfim, a questão do mercado financeiro e dos privilégios das elites vão convergir sobre a figura do Bolsonaro, que vai acabar sendo a melhor figura para essas pessoas, para essas instituições de mercado que não tem caráter, não prezam pela dignidade e tal. E o segundo aspecto que eu vejo como positivo, novamente, relembrando dentro de uma certa relatividade, é que o rompimento de muitas dessas figuras com o Bolsonaro se deu exatamente porque o Bolsonaro não atendeu às expectativas reacionárias dessas pessoas. E vamos falar em 2 aspectos distintos. Primeiro, obviamente, no aspecto liberal, da economia. O Bolsonaro é um parasita do Estado, sabe? A vida inteira dele, tudo que ele construiu legalmente, veio do Estado, tanto na carreira do Exército, recebendo soldo, para não fazer nada, porque o Exército não serve para nada nesse Brasil, assim como também deputado, vereador no Rio de Janeiro, depois deputado federal e agora presidente da República. Então tudo que ele tem, ele extraiu dos cofres públicos. E eventualmente, ilicitamente, como existem muitas investigações, muitos casos mal explicados aí, do Queiroz, Laranja, Micheque e tal, todas essas questões também envolvem ou envolveriam desvio de dinheiro público que também vem do Estado. Ou seja, o negócio dele é sugar do Estado mesmo, Isso se eventualmente não tiver ligado com milícia, porque daí também eles vão receber dinheiro sujo de pessoas inocentes que estão sendo extorquidas, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, o Bolsonaro, ele, com a figura do Guedes, ele não conseguiu emplacar, e aí você vai desmembrar várias pessoas desse lado do Bolsonaro, por exemplo, o Dória, o Amoedo, um pessoal mais da elite financeira, das elites mais do mercado de negócios do Brasil mesmo, viram que o Bolsonaro não cumpriu, ou não vai cumprir, ou não vai atender essas promessas que ele fez de campanha. Tá, beleza. Eu, como me vejo como um social-democrata, como uma pessoa que privilegia, sim, a existência de um Estado forte para regular e regulamentar tanto o mercado, quanto desenvolver políticas públicas
que visam atacar a desigualdade, e acho isso ótimo, que ele não tenha conseguido implementar essas políticas liberais. E outra turma é aquela turma mais reacionária, que daí entra o próprio Alan, o Nando Moura e outros aí que eu não vou lembrar todos agora, que é o quê? Que é o fato do Jair Bolsonaro também ser meio bunda mole, o que é muito bom, porque ele vendeu uma imagem de reacionário, de bandido bom é bandido morto, ele tem isso, e eu não vou tirar dele, ele tem o aspecto, sim, fascista, ele tem um aspecto homofóbico, machista, ele tem todos esses defeitos, mas são defeitos que talvez se manifestem de uma maneira mais acentuada do que no brasileiro médio, e não deixa de ser também um reflexo e uma caricatura do brasileiro médio, mas ele não é aquela pessoa que vai levar a cabo, não é aquela pessoa que tem capacidade de dar um golpe de Estado e instalar aqui, sei lá, o quarto Reich no Brasil. O que também é bom, porque primeiro o Bolsonaro, ele sabe das limitações dele, ele sabe que ele não tem, por exemplo, o mesmo apoio popular que o exército tinha lá em 1964, ele sabe que existem muitas pessoas que estão por trás dele e que tem conexões com ele e que prende o rabo dele, porque o Bolsonaro tem sim rabo preso lá no Rio de Janeiro, principalmente com essa questão das milícias, essas questões aí de rachadinha e outras coisas. O Bolsonaro é uma pessoa que precisa dessa estrutura do Estado para conseguir se manter. Ele precisa sim negociar, e isso é uma coisa que a gente tem que admitir, porque o Brasil é um país que tem uma estrutura tripartite de poderes, então você tem o executivo, o legislativo e o judiciário, então é natural que exista uma relação, um intercâmbio de assuntos políticos entre esses poderes. Então ele negociar com o Centrão, ele precisar negociar com o parlamento, isso dobrou o Bolsonaro à velha política. Como eu disse, a velha ou nova política, política é isso, política é negociação. O problema é que esse balcão de negócios tinha que ser um balcão de negócios de utilidade pública, de finalidade pública. Quando você tem, por exemplo, um parlamento plural, você tem que discutir ali, poxa, eu vou ceder aqui um pouco da minha ideologia para atender ali, você cede aqui, e nós estamos buscando o bem comum, o bem do Brasil, né? Quando eu falo de balcão de negócios lícitos, não estou falando desse toma lá da cá, de emendas parlamentares e coisas para desviar dinheiro, não. Mas o Bolsonaro teve sim que se dobrar, tanto a uma quanto a outra política, para poder governar. E isso também acaba sendo, novamente dentro de um aspecto relativístico, bom, porque afasta aquela possibilidade ou aquele medo que a gente tinha dele trabalhar para desconstruir o Estado, como ele começou fazendo naquelas primeiras manifestações que ele apoiava o AI-5 e tal, e daí a gente viu que ele começou a voltar para trás, quando o STF começou a dar uma engrossadinha no caldo, quando ele viu que ele não conseguia mais aprovar nada, ou quando os filhos dele entraram na reta aí das investigações, ele teve que voltar atrás, ceder e deixar de lado um pouco aquele movimento mais antidemocrático para jogar pelas regras do jogo, que também não são regras muito boas, né? Então, basicamente, essas pessoas foram abandonando o Bolsonaro, acredito que por esses dois grandes motivos. Ou porque o Bolsonaro não atendia à proposta liberal, a proposta de governo que essas pessoas defendiam, ou porque o Bolsonaro simplesmente não era o reacionário, o cavaleiro templário, o Hitler da nova geração, o novo Mussolini, que essa galera queria que ele fosse, sabe? De matar mesmo, de crucificar bandido, de extinguir a esquerda no Brasil, de fuzilar a petralhada, todo aquele discurso que ele levou os idiotas no canto durante as eleições. Então é isso, como eu falei, esse vídeo, esse esboço foi feito há algum tempo, na época que o Alan tinha criticado e rompido com ele, e nós tivemos aí nesse ínterim, olha que palavra chique, neste intervalo, nós tivemos eleições municipais, muitas das pessoas que o Bolsonaro apoiou não se elegeram, e muitas das pessoas que apoiaram o Bolsonaro e romperam com ele depois, como é o próprio caso do pessoal do MBL lá, o Arthur, Mamãe Falei, ou a própria Joyce Hasselman lá, também não obtiveram sucesso nas urnas. Então acho que talvez faça um pouco de sentido a gente fazer essa análise aí, dessa turma que se evadiu, Não sei se eles despertaram, só foram espertos mesmo. Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos e logo logo temos mais vídeos que agora nós vamos começar a produzir de novo aqui. Um abraço a todos.